dia bastante da noite. Eu recebi da fora e estamos aqui com mais importantes da RD. Eu sou o amiguinho. E eu sou a administradora fã. E a nossa entrevistada de hoje é a Leonardo Fernandes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como me apresentar, meu nome é Leonardo Fernandes da Costa. Eu sou psicóloga no município atual. E é um prazer, já agradeço aí, pessoal da turma do nono, pelo convite de estar participando com vocês. Muito obrigada. Qual é a sua idade? Minha idade é 32 anos. Você é mais escola dancinha, estudiosa? Olha, na minha época, eu posso lembrar super bem aqui na Lorena, eu sempre fui uma criança bem esperta, né? Sempre segui muitas orientações dos professores, também tinha o professor Alcindo, quando em algum momento falava um pouco mais nas salas de aula, mas eu sempre fui uma criança mais retraída no meu campo, eu fui bem quieta mesmo na escola. Você precisava de estudar na escola? O que eu mais gostava de estudar, o que mais me chamou a atenção na época de aluna, foi o período da professora Emiliane de História, quando ela começou a trazer de forma mais dinâmica o conteúdo de história, seminários, as aulas voltadas mais com pegar dinâmica mesmo de música, nosso conteúdo. Aí começou a chamar muita atenção da minha turma, eu lembro dessa época, e depois também quando a gente começou a estudar o professor Alcindo, é uma matéria que sempre me chamou muita atenção, eu gostava muito das aulas deles. Como era a escola na sua época? Bom, a escola da Honorina em questão ambiental, questão do ambiente, a sala. Primeiramente, nós não tínhamos a climatização que vocês têm hoje aqui, do ar-condicionado, a gente tinha os ventiladores, que por sinal, em alguns momentos a gente ficava sem eles também, então era muito quente. E se a gente voltar a pensar um pouco na questão de aprendizagem, a gente sabe quanto a questão de ambiente também, ele é fundamental para um ensino de qualidade. Então, hoje vocês estão de parabéns pela escola que vocês têm. Qual matéria você mais gostava? Ah, história. História. Com certeza, pela questão da forma didática de ensino. Você tem filhos? No momento, não. Mas pretendo sim. Não, deixa eu ver. Qual foi a sua inspiração para se tornar psicóloga? A minha inspiração para escolher, na verdade, também, né, a profissão e tornar psicóloga. Exatamente aquela questão de voltar à qualidade de vida, pensão de prevenção e promoção da saúde do outro, né? Para conhecer a importância que o indivíduo tem para a sociedade, isso me tornou inspiração. E buscar ser também uma pessoa melhor. Eu acho que isso é uma principal da inspiração em ser psicóloga. Antes de pensar em mim, muitas vezes também tem que se olhar acolhedor com o nosso. Quem te incentivou a ser psicóloga? Quando eu decidi seguir essa profissão, eu cursar psicologia. Primeiramente foi minha mãe, né? Quando eu falei que tinha decidido iniciar na curso de psicologia, a minha base principal sempre foi a minha família. E claro que depois da vida, são as pessoas mais próximas. Mas para mim até hoje, sempre será a minha base principal, a minha família. Algum professor ou experiência na escola que influenciou sua escolha de carreira? Talvez não tenha influenciado a escolher a psicologia em si, como profissão. Mas eu lembro muito bem das aulas de língua portuguesa da professora Solange, que ela sempre destacava em nós, alunos dela, o quanto isso era importante. A gente buscar uma profissão, né? E ter em busca do nosso futuro. Então, todas as aulas da Solange que eu lembro bem, e só para apontar isso para nós, como nós precisarmos ter essa busca. E até hoje, eu sempre recebo esse recadinho dela, quando eu era aluna dela, e ela sempre mostra para mim o quanto eu fui capaz de buscar um sonho e realizar. Então, para mim, eu tenho isso marcado muito da professora de língua portuguesa da escola. Você sempre psicóloga, né? Sou o primeiro episódio de carreira.
Não foi uma das primeiras, na verdade. Eu iniciei fisioterapia em Cacoal. Na época, eu fiz sim o vestibular para psicologia e fisioterapia. Infelizmente, a turma não fechou na psicologia. E eu comecei, então, na minha segunda opção, que era físio. E aí, após um período do curso da faculdade, a gente teve alguns trabalhos, e nesses trabalhos fizeram perceber que, de fato, não era a fisioterapia que queria seguir. E aí, então, teria angústia, falei com a minha mãe sobre que naquele momento eu estava conseguindo alcançar o meu objetivo. Mas já percebi, então, que então iniciar, de fato, a minha vida escolar também, que era a psicologia, e naquele momento ela não me repreendeu, pelo contrário, ela totalmente ciente realmente de trancar a faculdade, né, sempre era uma faculdade particular, como tu sabe, período bem alto já. Eu esqueci, né? Eu queria, então, ir para a faculdade e de falar que eu tinha pensado também fazer. Então, naquele momento, eu fiz fisioterapia e foi cursar psicologia na UNESP. Você continua sendo psicóloga? O bem-estar. Buscar sempre o acolhimento, como eu disse, falando disso na entrevista, ser psicóloga nunca além que nós imaginamos, né? É ter essa questão de ouvir, acolher, receber e entender que a gente está no mundo que precisamos de cuidado, né? Então, quando eu busquei psicologia, eu busquei sem dúvida nenhuma a importância da qualidade de vida. Quanto tempo você é psicóloga? Esse ano eu completo 9 anos sendo psicóloga e dentro da minha formação acadêmica eu nunca falei de atuar na área. Então, vira avaliação geral, ainda em tempo para poder atuar na rede da qual eu sou até hoje, também em Cacoal. Então, são 9 anos atuando sem saber realmente da área. Já teve algum caso de chacunha? Tem alguns casos durante a minha profissão, mas ainda não estágio na análise hospitalar, quando eu iniciei com a Ana Nóbrega, na área da oncologia. Ali foi o primeiro momento de atendimento mesmo dentro do estágio. E tem a entrada da realidade das áreas da psicologia, que eu coloquei o caso dentro da oncologia, que a gente fala no processo adoecedor, vivenciando esse processo também do luto, do vínculo da família, daquele processo, e dá a concluir saindo da jornada acadêmica, me chocou, porque de fato seria uma realidade que eu também iria ter para a minha vida futura como profissional. O que motivou esse escolher psicólogo como profissão? Não, você já quis trabalhar com psicóloga na escola? No momento, não tenho essa vontade de trabalhar na área educacional como psicóloga educacional, mas na minha trajetória já como psicóloga, já tive alguns momentos como parcerias em relação a palestras, premiações através do Centro do CRAS e também do Centro do SEC, quando atuei como articuladora da juventude de Cacoal, então, de alguma maneira, indiretamente, já cheguei também a atuar na escola. Mas no contexto hoje, em que estou atuando, não tenho essa vontade, talvez futuramente possa ser que tenha essa vontade de tornar a atuar como psicóloga educacional. Não é disso, talvez nós queremos as crianças também. Bom, a gente entendeu que a ideia acima do grupo, o indivíduo como um todo, então, parte causando problema de ansiedade generalizada e também com de geração do nosso sistema, identificando muito as nossas questões de desenvolvimento infantil. Só para mim, o destaque maior hoje seria voltado para esse transtorno. Algum caso já jogou como assim? Já, mas uma questão de desafios, né? Principalmente quando você fala em transtornos de depressão maior,
que a gente precisa ter um olhar singular para cada paciente, quando ele se alguma dele, algum ponto da própria conduta psicológica, a gente já nas situações que precisamos até mesmo ter um momento reservado com a família, trabalhar essas questões, que muitas vezes a família não tem essa visão, né, da importância que é trabalhar também junto ao paciente. Então, quando eu tenho que lidar talvez com o paciente voltado com transtorno de depressão maior, é um caso que resolve, porque muitas vezes a família não tem essa percepção de quanto é o perigo, de quanto a gente tem que olhar diferenciado e acolhedor da própria família. Então, torna-se um pouco mais difícil, porque eu não preciso, na verdade, precisar trabalhar também com a rede de apoio desse paciente. Você já teve com o paciente? No medo não, mas já tive que mudar a conduta para lidar com a questão de transtorno, já entra de bateria com o consultório, para poder lidar de uma forma mais viável e que a gente tenha um resultado alcançado de forma positiva. Você tem ou já teve algum paciente Famoso? Gente, já que você destaca o famoso para vocês aqui do nosso município, voltar para o nosso município. cada pessoa perguntando? Pessoas importantes. Sim. Vamos falar em relação com as pessoas da mídia, talvez para vocês? Sim, isso sim. Você ganha bem na sua profissão? Atuando no campo da profissão, sim. E acredito, claro, podemos sempre alcançar mais, né? Que isso todo mundo quer. Tornar essa profissão e ganhar sempre mais. Vendo no contexto onde eu atuo, sim, e acredito, claro, a psicologia já avançou muito. E a gente tem avançado, sim, diariamente, enquanto profissionais também se destacando. Então, no contexto que eu atuo hoje, ganho sim. Teve algum caso muito triste falando você? Quando cheguei a atuar na área hospitalar, também em atual, atuar por 2 anos. E dentro desse contexto, né, que a gente tem que lidar no início, meio e fim, que a gente fala com a atendimento primário naquele momento, que a gente não sabe se no outro dia a gente iremos voltar para atuar, isso aqui para pacientes da linha, então a gente tem que atuar de forma focal. Então, a criança na oncologia sempre foi situações sempre que focar, porque eu não sabia se no próximo dia aquele paciente estaria normal. Como é a principal desse psicólogo quando ajudar o estudante a lidar com ansiedade e expectativa? Bom, voltar para a questão escolar, a gente fala sempre como é constante o estudante envelhecer, de fato. Né? Quais são os gatilhos que a gente tem dentro da sala de aula? Quais são os gatilhos que me levam a ter um nível de estresse mais elevado? A primeira coisa, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender se dentro da sala eu tenho algum desgaste, questão emocional, que até mesmo pode estar prejudicando. Os pais são muitos, eu sempre falo, quando a gente fala da saúde mental, a gente já observa o quanto o nosso adulto também é voz. Né? Então, já com ansiedade, procurar um profissional, né? Até mesmo na escola, procurar supervisão, orientar esse aluno que está sentindo que está sendo prejudicado nessa questão emocional, para que eles possam encaminhar vocês aí para o psicólogo educacional, posso trabalhar em ciência, mas claro, perceber alguma situação, tirar as dúvidas, conversar com os pais, antes de as dicas, né, que nós damos, ter essa base de confiança familiar, se realizar o cronograma, ter mesmo de estudo, ter que falar no momento a gente fica apavorado com muitas matérias, muitas provas, muitos conteúdos, que dá para ter importante. Não ser nada, a gente consegue fazer um programa. No dia seguinte, e meu horário de dormir também é muito importante na qualidade de vida. Então, é organizar. Eu preciso ter uma organização também em relação a até mesmo. Agora, é primordial para minha vida adulta. Você passa com psicólogo sem escola? Com certeza, eu falo que é primordial. Todos nós psicólogos precisamos. E precisamos ter, em primeiro lugar, consciência que nós estamos lidando com outras vidas.
né? São pessoas que apoiam, são pessoas que avaliam, são pessoas que têm conduta para atendimento. Então, precisa saber lidar com tudo isso. Porque antes de ser psicóloga, eu também sei ser humana, também tenho meus sentimentos, também tenho as minhas emoções. E preciso também saber lidar com isso, para que em um momento eu traga isso para dentro do consultório, né? Então, é preciso, é necessário, eu sinto que é primordial que a gente também passe para o outro psicólogo. Não só para a questão mesmo de autocuidado, de autoescola, mas também que nós, trabalhando com a área líder, muitas vezes precisamos trabalhar com alguns casos específicos, e aí a gente busca psicólogos, psicólogos, né? Que vão saber nos orientar, fazer isso de casa. Então, nossos psicólogos estão totalmente cercados de outros psicólogos. Algum paciente deixou você muito claro ou de algo regional? Não, mas já tem situação e acontece até com outros psicólogos também, de alguns pacientes que, por muitas vezes, demoram muito procurar a gente, né, para atendimento. E aí, quando ele vem, ele já vem com a boca totalmente fechada, algumas frases muito redondas, que é o atendimento para 3 dias caminhões. O tema vai ser dentro do atendimento. O atendimento não é sobre a quantidade de atendimento. Cada indivíduo tem uma conduta que se forma circular. Então, muitas vezes, o paciente já chega a acabar de uma forma bloqueado, com a própria visão que ele tem como profissional. Então, isso não nos irrita. Precisamos saber lidar com a emoção dele, para que ele tenha a compreensão de como é a luta de psicólogo, como está sendo trabalhado. Quais são as técnicas, quais são os processos que, diante da anamnese, a gente vai usar lá, diante da situação que ele trouxe, diante da demanda que ele trouxe, e dessa gente. Então, dentro do consultório, a gente vai precisar de lidar com essa preocupações. Desculpa, você acha? Você já sofreu de ameaça? Ameaça, de forma falada, não. Mas precisamos ter também esse cuidado com o outro, até mesmo né, atualmente, então também precisa ter esse cuidado com o outro, mas ameaça não. Qual conselho você daria para uma moça de sair? Sobre competição civil. Minha primeira opinião e dica seria, por favor, gente, faça teste vocacional com psicóloga. Pesquise sobre o que vocês querem. A primeira etapa, eu falo que é muito importante para nós, quando saímos desse médio, é que nós temos uma responsabilidade, né? O que eu consigo agora? Muitas vezes você conversa em casa mesmo com os nossos amigos, né? E define de fato qual vai ser a minha posição. E agora? Então, a minha primeira dica é busque, pesquise. Esse momento que vocês têm também para essa iniciativa de trazer profissionais para falar com a profissão. É um ponto importante, que acho que vocês podem também destacar, e começar a ler, será que eu quero ser psicóloga, será que eu quero buscar isso? Então, vai pesquisando, ir atrás, poder de fato mesmo, estar aberto para várias oportunidades e conhecer, fazer seminários, ir no CIGEVEP pelo município, então, buscar. E aí, o primeiro ponto é o teste vocacional como psicóloga. Qual habilidade você considera mais importante para ser uma boa psicóloga? Empatia e ética. Qual o seu conselho para quem quer ser psicólogo? Meu conselho para quem quer ser psicólogo é a primeira coisa que você vê na sua escolha. A psicologia ela faz o profissional crescer muito. E precisamos buscar também essa primeira identidade nossa, de ser um profissional. Independente da área, mas claro que a psicologia, sendo um bom profissional, você tem certeza daquilo que você quer. De buscar dar sempre o seu melhor. Eu sempre digo que a psicologia ela tem vários desafios. Nem é fácil. Às vezes, eu também gosto de demonstrar o nosso objetivo que o meu paciente quer naquele momento, mas isso não me faz ser uma péssima profissional. Pelo contrário, isso me dá força para entender que muitas vezes eu preciso buscar mais, preciso compartilhar mais experiência, até mesmo preciso transferir aquele paciente para um outro psicólogo, para uma outra abordagem,
para que possa, de fato, realmente trazer o melhor. Então, para mim, que essa como é entender que, acima de tudo, também ser humano com todos os outros, vai ter momentos que você vai querer desistir, sim, e aí entender que todo momento da nossa vida é um consenso. Então, finalmente, quando for meu oportunidade, né? O que você achava mais difícil na faculdade? Talvez acho que o mais difícil antes que de fato ali falou dela. Estamos quase sendo psicólogas, nós iniciamos ali o estágio e precisaríamos definir a nossa abordagem. Né? Como todos os psicólogos, temos uma abordagem que ela linha que a gente atua dentro da clínica, né? Ou fala o ambiente que você estará ingressa. Então, a minha escolha foi a cognitiva comportamental. No momento de fazer essa escolha, aí sim foi difícil, porque eu tinha que definir a minha linha que eu ia defender por essa revolução, que é algo claro. Alguns profissionais podem trocar durante a trajetória acadêmica, mas eu, de fato, escolhi a minha linha de abordagem e estou até hoje atuando na terapia cognitiva comportamental. Então, o mais difícil ali foi o momento que o professor falou, olha, agora eu não quero escolher a nossa abordagem para todo mundo começar a atuar dentro dela. Você é soltura das grandes? Não. Dentro do que eu trabalho hoje, clínica, eu atuo adultos casais, no local também no município, adultos. Então, dentro do contexto hoje, entre trabalho, não atuo com crianças, né? A gente também hoje dentro da própria clínica com outras psicólogas, e a gente tem essa linha de quem vai atender cada classe de média de criança, adolescente e adulto. Então, nesse momento, eu não atuo em nenhum momento com crianças. Já atuei com crianças, mas nesse momento não atuo. A gente teve um bocado de abstinência do né? Não atendi voltar para essa conduta, né, do pai essa demanda, mas já tive sim pacientes que durante a minha conduta de atendimento e psicoterapia, os pais conseguiram perceber que o uso específico do celular, né, ou até mesmo do computador, de jogos, estava trazendo, sim, desencadeando, na verdade, também, sinal de ansiedade no filho, né? Então, se afastando também do meio social, começando ali o isolamento. Então, foi notável, dentro de um caso específico, de uma adolescente, em que nós percebemos um uso excessivo, mas não tive nenhum caso especificamente voltado pela demanda da abstinência do celular. Se pudesse dar um recado para os alunos de hoje, qual seria? Estudem e aproveitem cada momento. Tem sempre para mim que todo o processo nosso, ele é um ciclo. Ele inicia, ele termina, ele tem fim. Você toca no nono, né? Daqui a pouco entra aí também para mais um período. E logo chegará no terceiro ano. Então, esse momento, esse de hoje, principalmente, é algo que para nós profissionais, mas é um objetivo muito grande, de entender que vocês estão buscando sempre esse renovo, trazer debates, aprender e levar informações. Então, para os alunos de hoje, eu falaria um de cada tempo. E aprender muito com isso, porque eles só passam de ano. E eles só cabem na acadêmica, é vocês que vão fazer. Mas a parte de tudo isso começa agora, começa com vocês. Daqui a pouco eu falo que nós estamos saindo ali já, nos apresentando, e aí vocês vão chegando. E essa fase, a base de vocês é a nota. Então, aproveitem todos os encaminhamentos, estudem mesmo, procurem, e não tenham vergonha nenhuma de buscar sempre o melhor para vocês. Eu gostaria de uma pergunta. Você queria conhecer um objetivo do Eu já tive atendimento no presídio, né? Em qual eu já atuei nos atendimentos como esse, já também participei das rodas de conversa voltadas para as sessões baseadas que eu perdido. Qual foi o seu pior caso e o mais fácil? Não diria o pior caso, mas talvez o caso desafiador, né? Quando
uma acadêmica me procurou, já estava na clínica atuando, e aí ela falou assim, levando para dar dificuldade da apresentação do TCC. Então, ainda já era a terceira tentativa dela da apresentação, em que o próprio transtorno de ansiedade ela não conseguia fazer a organização da apresentação. E até chegar um ponto que, de fato, ela conseguiu fazer a apresentação. Hoje ela atua também em Cagual, em uma outra área, mas ela atua desde então. Então, para mim, naquele momento é um caso que me traz, de fato, uma gratificação muito grande por ter conseguido alcançar o objetivo através da psicologia. Qual habilidade você considera mais importante para ser uma boa psicóloga? Porque que partia se colocar no lugar do outro. Alguma dica para quem sofre de ansiedade geral? Uma dica para quem sofre de ansiedade. Eu costumo dizer para os meus pacientes de ansiedade, nós sofremos um pouco, né? E não é fácil lidar às vezes. Mas quando isso passa uma margem que começa a beneficiar, né? Tanto lembra que a gente fala com a psicologia, o lado biopsicossocial, então o paciente contou, daí nós precisamos procurar uma ajuda do profissional. Mas para cuidar, lidar com a ansiedade, entender esses gatilhos, quando que inicia, quando pode ser com sintomas, então como posso fazer? Tem algumas dicas técnicas na ansiedade que a gente utilizamos na clínica, que é válido salientar. Cada paciente tem-se uma conduta para lidar com a questão da ansiedade do transtorno ansioso-ansiedade. Mas aí, respiração diafragmática, já falamos muito dentro da clínica, separado de pensamento, né? Mapa mental, são algumas técnicas utilizáveis pelo psicólogo em clínica. Dentro sanitário de cada paciente, a gente é melhor circular na conduta terapêutica. A sua opinião sobre as exercícios psicológicos? A gente está numa pergunta publicando muito, porque antigamente, eu falei de ansiedade, depressão, eu sempre trago, em alguns momentos, para nós lembrar a questão da pandemia. Quanto também a saúde mental mostrou para nós que falta fragilidade, e quando precisamos buscar ajuda. Então, ali nasceu muitas pessoas com uma visão que não tinha. Tivemos que parar, muitas vezes, com força na mente, né? Pessoas tiveram que lidar com outras formas de trabalho, via angústia, como seria o dia da manhã. É uma situação que a gente não imaginaria que aconteceria conosco. Então, desde então, quando a gente fala do transtorno, a gente fala em órgãos, né? E muitas vezes não é destacável. Ou não tinha essa percepção que como precisamos cuidar. Assim como também estamos falando de infantil. Que hoje em dia a gente tem muitos pais ainda, né? Com a carga de trabalho enorme, que muitas vezes a gente dá a lista do celular, dá a questão da tela, e acho que não vai ser prejudicial para a criança. E assim, é onde começam os atrasos cognitivos, e aí a gente começa a olhar, será que a gente está dando tanta importância como de fato deveríamos para as crianças? Será que quando o meu filho chega em casa, dizendo que alguma atividade está muito difícil, que alguma situação aconteceu na escola, que ele está muito nervoso, que está ansioso, será que de fato a nossa rede familiar também tem essa percepção de quantas questões cognitivas e psicológicas estão afetando atualmente todas as idades? Quando a proposta voltar, só chega escola, ajudar no principal. Vontade, depois do convite de vocês, de verdade, foi muito gratificante. Porque subentende que é isso tudo, né? A vontade, o desejo, a finalização de um ciclo para iniciar uma outra etapa da minha vida. Então, retornar aqui. Agora, como profissional, é entender que toda essa pacientização é necessária para me tornar um profissional sólido. Então, para mim, a palavra é gratificação. Isso aqui, como profissional hoje. E ela daria uma pessoa. Exatamente. Assim, você já se arrependeu de alguma coisa na sua vida? Não, eu falo que muitas escolhas, elas são só para pensar, né? Por mais que seja, não por errado.
errada. Talvez foi preciso, para que depois, outro momento, eu entenda que eu não quero passar por aquele processo para aquela escolha. Então, todas as escolhas que eu faço, eu compreendo que eu tenho a necessidade de passar e a partir dessa aprendizagem eu não quero repetir. Você daria aula de escola de escola? Só daria aula, eu daria algumas palestras voltadas só de psicologia e nome do aluno. Sim, para assistir ao meu show. Eu sou bastante. Só uma pergunta. Você falou assim, você teve algum. A esfera prepara para psicólogo. Tenho vários amigos psicólogos, mas eu quero destacar uma coisa especial, que é o professor Alex, de você. Não sei se a turma sabe, mas o Alex, antes de pensar na profissão que é hoje, né, hoje, ele também só disponível comigo. E nós funcionamos juntos, até ele, né, já está na faculdade judiciária, que é uma outra por 2 anos e meio. Então, o Alex também procura me tirar da faculdade, que a gente é uma dupla. E a gente sempre estudava pelas juntas, fazia os trabalhos juntos. Então, o Alex, o professor de francês, foi uma parte muito importante também dentro da minha carreira acadêmica. Com certeza, professor Alex. Você já conheceu algum paciente jogador? Basicamente, não, mas o paciente com transtornos, né, que requer um atendimento muito. Se você pudesse voltar no tempo, você escolheria uma profissão? Com certeza, escolheria novamente a psicologia e fato agora como a primeira. Sem dúvida nenhuma, eu sempre realizava dentro da profissão e compreendo claro. E quando na escola, eu preciso sempre buscar ir bem para os termos e me tornar, de fato, uma pessoa distante. Então, também depende de mim. Né? Falo que a profissão, todos nós escolhemos escolher a profissão, mas que a lista do destaque dela é você como profissional. Algum professor experiência na escola que você escolheu diferente? Mas quem vai ser a? Não vai ser. Ok. Calma. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu programa.